Aleluia. Toda honra e glória ao nosso Deus. Louve a Deus, louve a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, a luz a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. preparado para mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu
Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez na casa de Deus. Hoje é o culto da juventude. Eu gostaria de ler Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes 12. Glória a Deus. Estamos ainda gravando nossos cultos, mas graças a Deus, porque amanhã nós já temos uma liberdade de fazer um culto presencial, porque foi liberado por causa da Páscoa, e também já foi anunciado o fim do lockdown, né? Segunda-feira termina, e nós então podemos retornar. É bem restrito ainda, mas pelo menos vamos ter mais oportunidades de estarmos juntos. Agradeço o empenho, o cuidado que os irmãos estão tendo, a participação que estão tendo nas lives. Deus tem nos abençoado. Então vamos ler a palavra de Deus. Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e depois tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Mais um: porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Amém. Estas são palavras do sábio sobre a vida. E o sábio, ele usa uma expressão para falar da vida, ele chama de vaidade, passageiro. Tudo na vida é passageiro. Ele está falando aí dos olhos, dos ouvidos, dos dentes, do olfato. É isso que ele está falando. E ele diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador, do nosso Deus, enquanto nós temos força, a força da juventude, quando a gente pode fazer o que quer, porque a saúde permite que nós façamos tudo quando estamos no auge da nossa força. Então a juventude sempre foi e sempre será a referência da igreja. Alguns erroneamente falam que a juventude é a igreja do amanhã. Não, é a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Quanto mais forte, mais poderosa, mais atuante for a juventude na igreja, mais forte é esta igreja. Então eu louvo a Deus pela nossa linda juventude que temos aqui na Vila Germano, e nós queremos aproveitar esta oportunidade para apresentar a coordenação da juventude para este ano de 2021.
nós ainda não tivemos grandes oportunidades de nos reunirmos, fazermos algo maior, mas nós estamos prontos. É só haver a liberdade, nós vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Então, eu gostaria de pedir para que essas pessoas que vou falar pudessem estar aqui, que nós vamos fazer uma oração à frente, por favor. A maioria são parentes, né? Aqui, casais, então vai ficar mais fácil para a gente apresentar. O Edson e a Vanessa são os nossos coordenadores. Por favor, desça ali. O Wendel e a Adriane é a mãe de bebê, então ela não veio aqui hoje, mas está aqui o Wendel, diácono Wendel, um homem de Deus, que Deus nos deu para nos ajudar aqui. O Diego e a Carol, já aqui atuando mais na área do louvor, né? Isto. E o André e a Marcele, que também estão aí, já são um casal de namorados, quase noivos. É que o decreto não deixou, senão já estava até casado. Mas estão aí, que bom que vocês vieram. E aí nós temos também que vai atuar na secretaria, né, secretárias do departamento, a Marcele e a Gabi, né? Isto, que bom. Então está aí, esses vão atuar na nossa juventude. E aí a maioria dos nossos músicos e o grande vocal, temos aí o vocal, né? Que são todos jovens, né, Ivan? Jovem, né? Olha como o Francisco lá está jovem ali, né? O Natanael. Eles dependem muito da juventude e é essa junção, né? Os técnicos de som, 2 jovens, e é isso que faz a força da nossa juventude. Então, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus abençoe, e nós estamos assim oficialmente, então, empossando a nova coordenação da juventude para o ano de 2021. Pensei que estavam batendo palma ali, mas está bom. Que bom, né? Vamos estar em pé, os que estão aqui, vamos estar em pé para nós juntos orarmos, e eu quero que você rogue a Deus, para que Deus use essa juventude com poder, autoridade e unção. Eu fui dirigente de mocidade muitos anos. Inclusive, fui o coordenador da juventude aqui do Auer Belém, e fui coordenador do setor, na época que era Vila Auer, e pegava toda essa região. Na minha juventude eu fui da coordenação da UMADS em Curitiba, e continuo gostando de moços e moças, viu? Que lindo que está a nossa juventude, Deus está mandando mais, está chegando mais. Eu sei que vai ser uma grande bênção este ano, vamos ter congresso com casa cheia em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Pai, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço por esta rica oportunidade de podermos estar aqui na tua casa e apresentando, Senhor amado, a coordenação da nossa juventude. São pessoas especiais, primeiramente escolhidas por Ti, Senhor. Senhor amado, que tem a minha aprovação, a aprovação da igreja, e nós cremos, Senhor amado, que eles farão um grande trabalho durante este ano, mesmo enfrentando todas essas restrições e dificuldades, eles nunca esmoreceram, nunca desanimaram, mas sempre estiveram ativos, atentos, acompanhando tudo. E hoje, Senhor amado, quando estamos fazendo este culto com a juventude, mais uma vez nós vemos o interesse deles em cumprir o seu chamado e fazer a tua obra. Por isso, Senhor amado, eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Cuida deles, Senhor amado, protegendo, livrando de todo o mal,
e que eles possam, Senhor amado, neste ano, fazerem algo especial, algo lindo para a tua obra aqui na Vila Germana. Recebe, Senhor amado, a adoração sincera, a gratidão do nosso coração. E realmente estamos felizes, porque temos uma juventude abençoada, poderosa, ungida para fazer a tua obra neste lugar. Por isso, Pai, eu peço a tua bênção, agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem tomar seus lugares. Diácono Wendel com a direção do culto. Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Você que está em casa, que vai assistir essa live, se sinta abraçado também pelo Espírito Santo de Deus. Essa semana é uma semana que nós estamos refletindo sobre a paixão de Cristo, né? Sobre a Páscoa, e Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Estamos muito felizes porque Deus tem levantado um povo destemido, um povo que confia plenamente na sua palavra. Quero aqui convidar o grupo de louvor a ter essa oportunidade nesse momento, e logo depois ouviremos a leitura da palavra com o nosso querido irmão Vinícius. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de 526. Quando eu maravilha
Hino de número 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Lucas 24, do versículo 1 em diante. Diz assim, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança aos nossos corações. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada,
foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões de vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, e eles disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando porque o nosso Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele reviveu e nos trouxe a esperança de estar com Ele um dia. Oremos. Senhor, nós queremos Te agradecer nesse momento, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa abençoar, Senhor Jesus, a cada um aqui presente, aqueles que estão nos seus lares, Pai, assistindo essa live, Pai. Que o Senhor seja com eles, Pai, porque um dia o Senhor morreu, Pai, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou e nos trouxe esperança, Pai, de estarmos com o Senhor um dia, Pai. Pai, abençoa, Senhor Jesus, o seu povo, abençoa aqueles, Pai, que estão necessitando de um milagre, que estão nas UTIs, Senhor Jesus, em meio a essa pandemia, Pai. Eu peço, Pai, entre nos hospitais, Pai, abençoa os Teus filhos, Pai, sopra neles o fôlego de vida, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, esse culto, continua conosco, Pai, toma direção, Pai, estende suas mãos de misericórdia sobre esse templo, Pai, e abençoa nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor está com oportunidade. Logo em seguida nós vamos apresentar o servo de Deus que vai trazer a mensagem essa noite. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Deus em Cristo, unidos iremos andar. E nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
Glória a Deus, já adoramos o nome do nosso Deus, já o glorificamos, porque Ele é digno de honra, de glória e todo louvor. Nesse momento pedimos a você que abra o teu coração, pois Deus vai falar com você. Nesse momento vamos apresentar o servo do Senhor, que Deus possa usá-lo de uma forma especial. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor nos permite estar aqui te adorando e bendizendo o teu nome. Usa o teu servo, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, que está em casa, mas está te adorando, está te glorificando, Senhor. Faz de uma forma especial. Fala em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Saldo, amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Aleluias. Confesso que se não tivesse palavra, os louvores falaram tudo o que teria para falar aqui hoje. Aleluias. Pedir que os irmãos que estão aqui se coloquem de pé. Estaremos lendo a primeira palavra que se encontra no livro do Êxodo, o capítulo 12 e o versículo 21. E no decorrer da mensagem faremos a outra leitura. Aleluias. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas do que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Até aqui, aleluias. Pode tomar assento, vamos meditar na palavra do Senhor. E todos os hinos já falaram que Ele morreu, Ele ressuscitou, e por isso estamos aqui para o engrandecer, para adorar. E todos esses hinos que falam de morte, falam de cruz, falam do alto preço que o meu Jesus e o seu Jesus pagou naquela cruz, eles falam diretamente a Páscoa. O texto que acabamos de ler, ele vai falar da Páscoa no Antigo Testamento, a primeira Páscoa instituída por Deus. E falando de Páscoa, me faz lembrar quando eu era pequeno, muito pequeno, pastoreio, e quando a gente é criança, a gente fala de Páscoa, a primeira coisa que vem na mente da gente é chocolate. E realmente vem uma alegria no nosso coração em receber um chocolate quando a gente é criança, porque a gente é inocente, a gente não entende muito bem ainda o sentido. Mas quando a gente cresce, essa graça se transforma no nosso coração e a gente se quebranta aos pés de Jesus e saber que um preço alto foi pago para estarmos aqui hoje. Aleluias. E no livro do Êxodo, vai acontecer a libertação do povo de Israel, que ficou cativo por cerca de 400 anos nas mãos de Faraó, dentro do Egito. Então, Deus permite estabelecer a primeira Páscoa. Olha que lindo que acontece quando Deus pede para separar um cordeiro, pede para separar um animal. Ele não quer qualquer cordeiro, ele não fala, vão lá e pegue um cordeiro do pasto, traz aqui, traz um cabrito, não, eu quero um cordeiro puro, de 1 ano, sem mácula. Então, a mensagem que é direcionada ao povo de Israel que está preso na terra do Egito, a palavra que é direcionada a Moisés e Arão, ela vai
levar diretamente para a cruz de Cristo. Então são palavras de tempos diferentes que apontam para o mesmo acontecimento muito tempo depois. Então, Deus ordena que Moisés e Arão separe o cordeiro e passe nas vergas e na ombreira das portas, simbolizando que aqui tem uma porta. Eu vou passar um sangue na porta, eu vou passar nas ombreiras da porta e vou passar nas vergas dessa porta, na viga acima dessas portas. Deus não fala para Moisés e Arão, vão lá e passem na janela. Por quê? Porque porta significa que você vai entrar. A cruz de Cristo significa que Ele vai entrar, Ele vai fazer uma entrada para fazer o plano de salvação nas nossas vidas. Aleluias. A simbolização do sangue é como se você estivesse passando na cruz que está plantada sobre o Calvário e passado na estaca que Jesus vai carregar, levando todo o sofrimento da humanidade. Então, o sangue que é vertido num cordeiro também é derramado pelo cordeiro pascual, que é nosso Jesus. Jesus verte o sangue na cruz, que faz a conjectura com o sangue que o cordeiro, sem mácula algum, passou no tempo de Moisés e Arão. E após o sacrifício consumido, Deus diz: naquela mesma noite passarei eu pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Por quê? Faraó estava com o coração endurecido, Faraó não ia liberar. E todas as vezes que Deus mandava uma praga, Deus falava: Moisés, vai lá e fala para o Faraó, eu vou enviar essa praga aqui, eu vou enviar a praga do mar de sangue, para que você libere meu povo e meu povo me sirva. Então Deus só queria a adoração, a essência. A próxima praga que Deus vai levar, no final Deus vai falar: para que o meu povo me sirva. Então todas as vezes que Deus manda uma praga, Deus só quer a adoração do povo. Porém Faraó é endurecido, Faraó endurece o coração e não libera o povo. Porém Deus tem que mandar a última das pragas, é a morte do primogênito. Aí sim Faraó entende o projeto da parte de Deus. Faraó perdeu o seu primogênito. Faraó, não é que ele teve que ceder, mas é pela autonomia da palavra de Deus, ele liberou o povo. Então o povo ficou cativo por cerca de 400 anos e teve que acontecer a morte do seu primogênito para ele liberar então o povo. Outra parte interessante é que Deus estava anunciando para Moisés e Arão, no início do texto, que esse mesmo mês seria o primeiro mês do ano. E Deus estava estipulando o período, que era o primeiro mês. Então a gente está falando de primícias. Deus quer tudo que é primeiro, ele é da parte dele. E também o sacrifício. Ou seja, eu quero as primícias de dias desse ano, falando para o povo: eu vou livrar o meu povo da escravidão do Egito, eu vou tirar as aflições do meu povo, eu vou dar nova vida, eu vou trazer tudo novo, eu vou realizar o extraordinário, mas eu quero sacrifício, eu quero tudo que é primícia. Se você receber um carro, primeiro é entregue para Deus. Se você tem um trabalho novo, primeiro é entregue para Deus. E a tua vida tem que ser primeiramente entregue para Deus todas as manhãs. Aleluias. E essa passagem, ela vai apontar diretamente para a cruz de Cristo. Quando um cordeiro ele é separado, ele é novo, nós nos deparamos com Jesus. Jesus não tinha pecado algum, não tinha feito mal a ninguém. Jesus ele ministrava nas sinagogas, nas multidões. E não tinha nenhuma condenação sobre ele. Jesus era um homem puro, que se fez como nós, andou na terra como nós. Ele era puro de coração. Jesus era puro de alma, era puro de espírito. Porém, o entregaram como malfeitor. Na sequência, fazendo a conjectura do Antigo Testamento, da Páscoa que é instituída no Antigo Testamento, e Deus fala para Moisés e Arão: eu quero essa Páscoa por decreto entre as gerações. Aí você me pergunta: mas por que a gente não está seguindo a Páscoa então que Deus decretou no Antigo Testamento? Porque teve um intermediador que morreu na cruz. Hoje celebramos a morte de Cristo e a ressurreição celebraremos amanhã. Aleluia. Então tem essa intermediação. Lucas capítulo 22, versículo 42. Coloca para a gente na tela ali, vamos meditar junto também nessa parte. Aleluia. Vamos trazer a conjectura da morte do Lucas, capítulo 22, versículo 42. Vamos fazer a conjectura da morte de um cordeiro puro, da morte de um ser como nós, puro também. Aleluia. Eu vou ler na tradução que está aqui, que está escrito assim, ó. É uma das orações de Jesus. Então, eu imagino, eu quero acreditar
de forma sucinta que Jesus ele exclamou no Getsemane, quando ele se retira para lá, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele ainda diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Então Jesus ele entra em agonia no Getsemane. Ele entra em agonia por quê? Porque ele se fez homem como nós. Ele sabia que a sua morte, a sua hora estava chegando. Ele sabia do plano de Deus para a humanidade. Porém, Jesus ele entra em agonia, mas não por medo dos romanos, nem por pressão dos líderes religiosos da época, e muito menos por saber que depois Judas ia o trocar por 30 moedas de prata. Não, Jesus não estava em agonia por causa disso. E falando de Judas, quando Judas ele é trocado, Jesus é vendido por 30 moedas de prata, Jesus é trocado. Eu trago para hoje, para os nossos dias, pelo que é que temos trocado Jesus nos dias de hoje, aleluia. Por que é que temos deixado Jesus de lado, aleluia. Por que é que esquecemos Jesus no templo, aleluia. Jesus não está aqui, Ele está dentro do coração de cada um, aleluia. Não troque Jesus pelas 30 moedas, não troque pelo teu celular, pelo teu carro, pelas coisas da vida, aleluias. Ele morreu para te dar vida, aleluias. Tu és santo, ó Pai, aleluias. E ele entra em agonia por quê? Porque em Filipenses vai dizer que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, a forma de nós hoje, nos dias de hoje, fazendo semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, aleluias. Jesus ele era um homem igual nós. Mas por que ele foi obediente? Porque Paulo vai dizer que o Espírito está pronto, o Espírito de Jesus estava pronto, mas a carne estava fraca. Jesus se fez como nós, ele não aceitava, mas o plano de Deus era que o Espírito estivesse pronto para salvar toda a humanidade, aleluias. Oh, o Espírito de Deus, aleluias. O sangue que verteu na cruz é semelhante sim daquele cordeiro que libertou o povo, e o sangue que verteu na cruz foi para libertar os pecados da humanidade, aleluias. Pastor, eu preciso falar uma coisa que há muito tempo, o senhor vai saber por que eu falo, e é diretamente com o senhor, aleluias. Um dia o senhor estava pregando, e era outra congregação, os jovens foram convidados para louvar, e me assemelha com Jesus. Jesus parece que estava no meio de um beco sem saída, porque de um lado tinha multidão, na frente tinha a cruz, tinha o caminho, o calvário para ele caminhar, e parece que ele falou: e agora, o que vai ser de mim? Pastor, e logo depois dessa mensagem, ficou no meu coração, o senhor pregando lá na igreja do Capão Raso, às vezes Deus cria becos sem saída, porque nós chegamos e falamos: e agora? Pastor, e nós sabemos que muitas vezes são noites sem dormir, preocupado, pastor, falando: e agora? Como vai ficar a minha vida? Mas Deus por muitas vezes Ele me mostrou, pastor, e é a oportunidade que eu tive para trazer para o Senhor agora, que Ele está carregando a tua família nas palmas da mão dEle, aleluia, e Ele está guiando, Ele está conduzindo, e grandes coisas Ele tem na tua vida, aleluia. Tu és santo, ó Pai, Tu és santo. E aquela mensagem ficou, porque Deus cria becos sem saída. Por muitas vezes vai ter um muro de um lado, vai ter um muro do outro, vai ter o exército filisteu atrás, à frente o mar vermelho, mas Deus vai vir e vai abrir o mar vermelho para você passar, aleluias. Aleluias. E por muitas vezes eu ouvi falando: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E por muitas vezes também me perguntei: mas como que foi essa morte? E o nosso intelectual às vezes é pequeno para imaginar, para tentar chegar, para você se levar em pensamento até o dia da morte de Jesus. Você tentar imaginar aquela multidão pressionando, alguns eram contra, alguns eram a favor. É difícil o nosso ser hoje imaginar como foi aquela morte. E caminhando para o final aqui, dentro dessa mensagem, eu vou fazer um breve relato. O irmão Vinícius ele deu um texto aqui muito interessante, no livro de Lucas, capítulo 24, que faz menção a essa mensagem. E foi ali que Deus confirmou. Confesso que foi ali que Deus confirmou de vez a mensagem. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela.
e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo de Jesus. O que chama atenção, que elas foram no primeiro dia da semana, eram as primícias. Deus falou, é meu, Ele está comigo, Ele vai salvar esse povo, então é a primícia para mim, aleluias. E caminhando para finalizar, tem um relato que eu já ouvi há muito tempo, talvez você já viu outras pessoas ministrando esse relato, e ele fala do sofrimento da morte de Cristo na cruz do Calvário, aleluias. Dr. Pierre Barpé, ele diz: sou um cirurgião e dou aulas há muitos anos. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, prescrever sem presunção a respeito de uma morte como aquela. E aí vai tudo que nós acabamos de comentar. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Pilatos a Jesus e o desempate entre o procurador e Herodes. Pilato então teve que ceder, e então ele ordena a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de diferente estatura, um grande e um menor, e golpeia com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem muito bem como sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa cerca de uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos. Os soldados os puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, lhe esfola o dorso, e sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere e cola a carne viva, e ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas e descobertas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, e as suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Aleluia.
depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, e apoiam sobre o pulso de Jesus, e com um golpe certeiro de martelo o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi levado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela grande lesão dos troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não, o nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Aleluia! Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. A ponta cortante da grande coroa de espinhos penetram o crânio. Aleluia! A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. E cada vez que o mártir quer levantar a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Aleluia! Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Estava desidratado pela perca de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede, como um asmático em meia crise. Aleluia! Um soldado lhe estende sobre uma esponja, sobre uma vara, uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. E tudo aquilo é uma tortura atroz. Aleluia! Mas de repente um fenômeno estranho se acontece no corpo de Jesus. De repente algo acontece. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. É como alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas. Em seguida, os pescoços. E por fim, os músculos respiratórios. Aleluia! A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. E tem sede como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está pregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que todo esforço? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se novamente e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele quer falar, ele deverá elevar-se tendo apoio como o prego dos pés. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do corpo de Jesus, mas ele não pode enxotá-las. Aleluia!
Aleluia. E agora o que chama atenção para nossos dias? Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as suas câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluias. E ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Aleluias. Depois vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. O Cordeiro que morreu, o mesmo que sofreu tudo isso por mim e por você. Aleluias. Oh, o Espírito de Deus, essa é a nossa Páscoa, vamos se alegrar nele, aleluia. Não troque Jesus pelas 30 moedas que Judas trocou, não troque por nada nessa vida, porque ele é o Cordeiro que sofreu, ele é o Cordeiro que morreu por nós, aleluia. Ele morreu, mas ele falou: no mundo tereis aflições, você vai passar pelo Covid, você vai sofrer, você vai perder pessoas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluias. Pai Santo Deus, aleluias. E essa paz que o Senhor, ele sofreu para que eu e você estivesse aqui, aleluias. Tu é honra, tua glória, Pai, aleluia. Tu és santo, Pai. Ele morreu por mim, morreu por você, aleluia. Tu és santo, Pai. Todo esse sofrimento foi para que estejamos aqui. Talvez Jesus, quando estava chegando perto da cruz, talvez ele estava olhando adiante da cruz, talvez ele estava vendo esse momento aqui, talvez ele estava vendo uma multidão sofrendo pelo Covid. Ainda mais ele diz: eu irei para a destra do meu Pai e vou preparar-vos lugar. Então ele vai voltar, logo o céu vai se abrir, ele vai vir buscar a sua igreja, aleluia. Pai Santo, ó Pai, aleluia. Se coloque de pé, eu vou orar neste momento, aleluia. Pai Santo, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar mais uma vez, ó Pai, porque a tua mensagem foi ministrada, ó Pai, sobre o teu Filho, ó Pai, a qual celebramos a sua Páscoa, ó Pai. Celebramos que o Senhor morreu, o Senhor se fez carne como nós, ó Pai, e morreu na cruz para salvar nós, Pai. O Senhor morreu pelo meu pecado, ó Pai, morreu pelos nossos pecados, ó Pai. E hoje, ó Pai, queremos mais uma vez nos entregarmos a Ti, ó Pai. E as primícias da nossa vida serão todas suas, ó Pai, a partir desse momento. Se não era, ó Pai, vai ser a partir de hoje as primícias, porque tudo é teu, ó Pai, porque o Senhor morreu, ó Pai, para o Senhor ser o primeiro em nós, ó Pai, aleluias. Unge o teu povo, ó Pai, abençoe, ó Pai, para que entendam, ó Pai, que todo sacrifício, ó Pai, é para celebrar a Páscoa, e a Páscoa é esse sacrifício de cruz, ó Pai. Abençoe o teu povo, ó Pai, seja com cada um, te louvamos em nome de Jesus, aleluias. Na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus.
Quero aqui agradecer a todos que estiveram aqui nos apoiando. Que Deus abençoe aos músicos, aos obreiros, ao grupo de louvor e a todos, e ao nosso pastor também, que tem nos auxiliado muito nesse lugar. E eu quero passar a oportunidade a ele também. Glória a Deus. Pode tomar assento um minutinho, é 2 minutos. Graças a Deus. Que coisa boa estar na presença de Deus. Tudo lindo, tudo maravilhoso, porque é isto que Jesus merece. Antes que eu dê 2 avisos, eu me lembrei quando estava aqui assentado, eu morava nos Estados Unidos quando o Mel Gibson fez o filme A Paixão de Cristo, e nós fomos em vários irmãos, vários obreiros. Eu me lembro que estava aquele pastor aqui de Joinville, o pastor José João Vieira, que era o presidente de Joinville, e ele confessou que nunca tinha entrado num cinema, e nós fomos todos, porque era o lançamento do filme, e foi uma coisa extraordinária, porque ele conseguiu, pela primeira vez, mostrar muito a realidade do sofrimento de Jesus, tudo com aquilo que é a técnica de Hollywood, mas a realidade é que o cerne do filme, ele é muito inteligente e mostra realmente muita coisa daquilo que Jesus padeceu. E numa dessas sessões, os meus filhos estavam assistindo, e eles chegaram em casa contando que quando passou aquela cena mais forte do sofrimento, uma moça, uma americana, ela saiu correndo e se jogou em frente do telão, e ela gritava dizendo: Jesus, eu nunca imaginei que você tinha sofrido tanto, porque senão eu seria muito mais fiel, mas eu me arrependo, e eu quero que tu me aceite agora. Veja o que é o poder da pregação da palavra de Deus. Não importa se é uma pregação, se é um hino, se é um louvor lindo igual esse, se isso não for amor, o que é então? E agora, dias atrás, nós estamos vivendo a Páscoa. O meu filho Gustavo, ele foi no mercado, enquanto a esposa entrou no mercado para fazer compra, ele ficou cuidando dos 2 meninos. E o Arthur, o mais velho, que tem 6 anos, perguntou para ele: o que é isso? O que é Páscoa? E ele falou: foi bom você perguntar, eu preciso te explicar. Que a Páscoa, o significado da Páscoa não tem nada a ver com coelho e com chocolate. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar chocolate, mas não tem nada, então vou explicar. E ele falou que nos 15 minutos ele contou para o Arthur, que tem 6 anos, o que é a Páscoa. E falou do sofrimento de Jesus, e ele disse que ficou abismado, porque o Arthur parou e falou: pai, eu me arrependo de todos os meus pecados, com 6 anos, eu me arrependo, e eu não quero que Jesus sofra mais por causa de mim. E ele fez uma confissão ali, e o Gustavo falou bem assim: sabe o que você está fazendo? A tua decisão por seguir Jesus. Todos nós, os nossos irmãos, os meus filhos, todos tiveram um dia que eles fizeram, e que bom que o meu neto, com 6 anos, já decidiu que ele tinha que se arrepender dos pecados. Que coisa linda, meus irmãos. Então, vamos aproveitar este momento da Páscoa. Que boa e linda palavra veio nesta noite ao nosso coração. Bem, meus irmãos, atenção todos da Vila Germano. Amanhã nós vamos ter 2 trabalhos especiais. O primeiro já está marcado para as 4 horas, a gravação da live da UMADS geral. Eles vão vir, o pastor Natanael, que é o coordenador, um pedaço da orquestra, um pedaço do vocal, vão vir aqui para fazer a gravação às 4 horas, tá bom? Então já está tudo certinho sobre isso. E depois eu vou decidir, talvez eu vou postar este culto às 9 horas da noite, naquele horário que é o horário de nós postarmos aquela mensagem da noite, tá bom? Aliás, está linda a mensagem,
todos que estão gravando, um mais bonito que o outro, está sendo uma benção. Muito bem, mas amanhã às 19 horas, o horário do culto normal, nós vamos ter um culto presencial, sem gravação, não vamos gravar o culto das 19 horas, mas vai ter um culto presencial, para nós continuarmos adorando a Deus. E aí assim, meus irmãos, eu não vou fazer proibições, nós temos um número de pessoas que podem vir, mas como está tão distante a coisa, eu não vou fazer muita propaganda, e quem vir, nós vamos acomodar de alguma maneira, e nós vamos fazer um culto presencial amanhã. Os músicos vão estar conosco, e o pastor Samuel vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Então, vai ser um dia especial, vamos voltando à normalidade, a vacina está chegando, está quase perto de mim, viu? Estou ficando velhinho agora que eu estou vendo. Deus já está nos 66, mais uns 7 me pegam, tá bom? Mas graças a Deus, que Deus abençoe a nossa juventude, e nós vamos orar para agradecer. Então fique atento, amanhã é dia de bênção. Podia até fazer escola dominical, mas como é Páscoa, viu? E nós já compramos chocolates para as crianças e para os adolescentes da igreja. Não somos ignorantes, não. Nós sabemos quem é Jesus, quem é Páscoa, quem é o nosso Cordeiro Pascal. Dá para a gente comer chocolate tranquilamente, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus, e Deus vai nos abençoando. Que bom que vocês vieram, a nossa gratidão para todos. Vamos orar. Pai de amor, mais uma vez queremos te agradecer pelos momentos agradáveis que passamos na tua presença, pelos lindos louvores. É para ti, Jesus, é para a tua glória, é para o teu louvor. Senhor amado, pela palavra que veio ao nosso coração, nos lembrando do sofrimento, do sacrifício de Jesus. Mas nós somos um povo feliz por te servir. Nós somos alcançados por este amor lindo e maravilhoso que tu nos alcançou. Por isso nós te damos graças, nós somos agradecidos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, alcança este coração que está distante de ti, que talvez esteja pensando em até desistir. Tu não desistiu. Tu foi até o fim, porque tu nos amou. E eu quero, Senhor amado, que as pessoas que ouçam esta pregação, esses hinos, também não desistam, mas vão até o fim, para que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, revelado na graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizemos amém. Que Deus os abençoe.